irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Vou deixar para vocês hoje um testemunho, certo? É um testemunho de uma ex-viciada, certo? E quando eu colocar a pessoa aqui, vocês vão saber quem é. Quem era do mundo, quem gostava de consumir conteúdo adulto, vai conhecer essa pessoa, essa mulher, certo? Ela já foi desse mundo, ela já foi viciada e ela tem uma história muito boa no sentido de transformação espiritual para contar. Eu vou deixar esse testemunho aqui para vocês darem uma olhada, certo? E assistam porque é muito bom, é muito edificador ouvir história de pessoas que conseguiram superar vícios, conseguiram superar mazelas do pecado, vencer pecados da carne. E é muito bom porque a gente sabe que estamos diariamente lutando contra a nossa carne. Então, quando tem alguém que se dispõe a enfrentar essa luta e consegue vencer, irmão, é porque realmente é possível. Então assistam esse testemunho, rolem aí, vai mais ou menos uns 10, 11 minutos, eu botei um pouquinho acelerado pra não demorar muito o vídeo, né? Então assistam e a gente volta no final. Se prepara, porque o vídeo de hoje é polêmico. Polêmico por quê? Porque eu não vejo nenhuma mulher mais especificadamente falar sobre isso, como você já deve ter visto aí no título do meu vídeo. Eu vou falar sobre um assunto bem delicado, né, que é um assunto de drogas. Mais especificadamente ainda sobre a cocaína, que foi ela que realmente me fez chegar no fundo do poço. E eu falei esse tema lá no meu TikTok, foi o vídeo mais visto, mais comentado, mais compartilhado. E o que me chamou muita atenção foram a quantidade de mulheres respondendo nos comentários, me mandando mensagens no meu particular. E eu percebi que as mulheres não falam muito sobre isso, né? É um assunto que dá muita vergonha, porque no fundo não é legal. Eu sei que vai ter muita gente que vai me julgar, que vai falar um monte de coisa, mas assim, de verdade, se esse vídeo não foi pra você, não precisa ficar, pode pular pro próximo vídeo, eu não vou ficar chateada. Mas eu acredito muito que a gente só consegue ajudar as pessoas, mostrando a nossa transformação hoje, através de coisas boas e de coisas ruins que a gente passou. E isso foi um momento muito virada de chave na minha vida, foi o que realmente me fez mudar muita coisa, repensar a minha vida e... Por esse motivo, eu resolvi trazer esse conteúdo aqui pro YouTube. Eu tô tomando um chá porque, gente, de verdade, eu estou muito gripada, como dá pra ver, né? Mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo aqui hoje, porque eu me comprometi de gravar, pelo menos no começo, um vídeo por semana. E tô cumprindo meu combinado comigo mesma. Bom, por que falar sobre drogas, né? É engraçado. Quando eu fui fazer esse vídeo, eu fiquei pensando que eu poderia dar dicas, né? Que eu poderia tentar mostrar uma fórmula mágica, como parar de usar, mas eu não acho que nenhuma dica faça sentido ou faça efeito, porque cada pessoa tem o seu momento. E você vai entender onde que eu quero chegar com isso. Então, começando do começo, a primeira vez, né, que eu usei droga na minha vida, eu tinha 18 anos, fui numa rave, fui com umas amigas, eu usei um êxtase na época, e foi só o que eu usei naquele momento. Eu usei umas 4, 5 vezes ali, e depois nunca mais. E eu voltei a usar ali pelos meus 26, 27 anos. Eu já morava aqui em São Paulo. Eu comecei a frequentar algumas festas, e aí alguns amigos me ofereceram, eu aceitei. E nesse primeiro momento, né, nesse segundo momento, mais de novo, foi só também, só fiquei no êxtase e tal. E aí passou um tempo, eu usei algumas outras coisas. Eu não usei tudo, tá, gente? Não sou essa cracolândia aí também não, tá? Mas eu usei algumas coisas e... Em relação, né, à cocaína, que foi o que mais acabou comigo mesmo, eu não lembro qual foi a primeira vez que eu usei. Eu não lembro. Eu tava tentando me lembrar desse momento, mas eu não lembro. Não lembro quem me deu, não lembro aonde foi. Eu lembro que eu curti na época. Só que eu usei essa primeira vez e depois eu não usei mais. E das próximas vezes, né, os anos seguintes, eu usava só nas festas mesmo. Então tinha lá na festa, tinha algum amigo que tinha e eu acabava usando pra ficar mais acordada, pra ficar, né, pra dar um reset, né, que a gente fala, né, um reset entre aspas, porque, né, de reset não tem nada. Então, e eu usava muito em festas. Onde foi o maior problema que eu vejo, né, em relação a essa substância? É quando você leva pra dentro da sua casa. Porque eu sinto que quando você leva pra dentro da sua casa, você abriu as portas, né, pra que isso realmente tome conta da sua vida. E aí começam a entrar aquelas desculpas, né? Ah, eu vou usar pra trabalhar amanhã, eu vou usar pra conseguir ser mais produtivo, eu vou usar pra conseguir tentar estudar mais. Muitas desculpas a gente conta pra gente mesmo, e que no final... A gente sabe que são desculpas mesmo pra gente usar, pra gente se sentir melhor, vamos dizer assim, né? Não tô usando porque eu sou viciado, não, eu tô usando porque tem um motivo, né? Tem um propósito. Eu ter levado pra dentro de casa e começar a usar. O que é uma grande mentira, né? Um grande erro, na verdade, quando você abre as portas pra dentro da sua casa pra esse tipo de substância. Sim, né? Entre
os meus 26 anos e os meus 32 anos, eu usei e levei pra dentro de casa ali pelos meus 31 anos. Quando eu realmente levei pra dentro de casa. E eu não era tão viciada. Eu não era algo que eu usava recorrente todos os dias. Eu usava, tinha dentro da minha casa, mas não era uma coisa que eu usava muito. Eu comecei a usar mesmo, assim, né? O momento que foi realmente o divisor de águas, pra mim, quando a gente chegou na pandemia. Quando a gente chegou na pandemia, eu falei, né, no outro vídeo, eu tinha um relacionamento de 11 anos, no qual esse relacionamento não me fazia mais bem. E eu tava naquele vai e volta. Aquela coisa que você já sabe que não tem mais volta, mas você fica ali muito por conta... Eu era muito dependente emocional dessa pessoa. Eu até posso depois fazer um outro vídeo falando sobre dependência emocional, que pra mulher é uma coisa que pega muito. A gente se conecta muito com algumas pessoas e acaba criando essa dependência emocional. Acha que nunca mais vai encontrar uma pessoa que vá nos fazer feliz, enfim, né? Aquela coisa toda que a grande maioria das mulheres devem passar aí. E nesse momento de dependência emocional, não quero mais estar com essa pessoa, na pandemia, foi quando eu resolvi que eu ia usar a cocaína pra tentar esquecer essa pessoa e não voltar mais com ela. Porque eu sabia que se eu não usasse, eu ia voltar, a chance de voltar é muito grande. Porque quando eu usava a cocaína, eu ficava dispersa, eu ficava em outras coisas. Eu não ficava pensando em determinadas coisas, a minha cabeça, ela me levava pra outros lugares, que era exatamente o que eu queria naquele momento. Então, aos meus 33 anos, na pandemia, 2020, né, ali por janeiro, eu comecei a usar, e sozinha, em casa, porque os meus amigos, todo mundo tava com medo, a gente não sabia o que ia acontecer, cada uma nas suas casas, eu não podia ir pra casa de ninguém, e foi quando eu comecei a usar dentro de casa, e aí sim, a partir desse momento da pandemia, dos meus 33 anos, foi quando eu sentei, assim, o pé no acelerador e fui com tudo. Eu gastei mais de 30 mil reais sozinha em casa, e tiveram alguns episódios muito, muito loucos, assim. Eu sou uma pessoa muito racional. E quando, né, eu ficava louca, eu sabia no fundo que eu tava louca. Mas aconteceram algumas coisas nesse período que eu comecei a usar muito. Eu usava todos os dias, o tempo todo. Eu dormia pouquíssimo, eu comia pouco. Eu me alimentava direito. Eu realmente me abandonei. Assim, se vocês entrassem na minha casa... Gente, era assim, era um lixo a minha casa. É vergonhoso falar isso, mas é importante, né? Era um lixo a minha casa, era uma bagunça. Era horrível. E alguns episódios começaram a me preocupar bastante. Eu comprei um celular novo na época, comprei um Samsung S22, eu acho, 21. E uma semana depois de eu ter comprado esse telefone, eu começava a olhar pro celular e começava a ver que tinha uns riscos assim na tela, sabe? Paranoia, né, gente? Eu começava a ver que tinha uns riscos assim na tela. E aí eu tentava bater no telefone e aqueles riscos e tal, até que... parênteses, ninguém sabia que eu tava usando, tá? Então, o que aconteceu? Dentro da minha cabeça, eu sabia que tava fazendo uma coisa de errado, os meus amigos não sabiam e eles não podiam descobrir. E aí, quando esse telefone tava com essas listras azuis, eu atendi o telefone. E é muito louco, porque eu ouvi uma voz falando comigo, falando bem assim, eu sei o que você está fazendo. Por quê? Porque no meu inconsciente eu tava fazendo uma coisa de errada, que os meus amigos não podiam saber, e aí uma voz descobriu o que eu tava fazendo e podia contar pros meus amigos a qualquer momento. E é muito louco, porque a paranoia da cocaína é uma coisa assim que, olha, é surreal. É surreal como o sentimento que você tem de parece ser muito verdade. É muito louco. Eu tinha a sensação de que eu tava sendo vigiada em casa. Eu cheguei a sair um dia de dentro da minha casa, porque eu achei que tinha alguém dentro de casa me cuidando. E em relação ao celular, quando eu atendi o telefone, eu fiquei muito desesperada. E aí, pra aquilo tudo acabar, eu peguei meu celular novinho, uma semana depois que eu comprei ele, toquei ele no chão com toda a minha força, destruí o telefone, parecia uma louca no condomínio, quebrando o celular. Quebrei o celular. Depois tiveram alguns episódios que eu achei que tinha alguém na minha cama, que era um cobertor, tinha um cobertor na minha cama, e eu achei que era uma pessoa em formato de cobertor. Olha que doideira, né? Que loucura, gente. Que coisa louca. E achei que eu ia, né? Enfim, vários episódios assim. Até que chegou um momento crucial, que foi o meu momento de divisor de águas pra muitas coisas. Um dia, eu tava usando, como sempre, né? Passei 3 dias acordada, não comi nada, e eu achei que eu ia morrer. Meu coração batendo a 500 por hora, eu fui parar embaixo do chuveiro, com um corpo super quente, com um coração super acelerado, e implorei pra Deus não me levar, porque minha família ia me ver daquele jeito, naquela casa, sozinha. E a partir dali, desse momento que eu achei que eu ia morrer, eu peguei tudo que eu tinha, eu joguei dentro do vaso, e eu nunca mais usei. E por que eu acredito que dica, né, dicas pra parar de usar, por que eu acho que isso não funciona? Porque eu tenho certeza que esse episódio que aconteceu comigo, de achar que ia morrer, já aconteceu com várias outras pessoas. E mesmo assim as pessoas não param. Nós mudamos quando acontecem coisas muito fortes, com uma emoção muito forte, algo que carrega um sentimento muito forte de medo dentro da gente. E como eu tenho muito medo de morrer, né, eu sou uma pessoa que queria viver eternamente, mas eu tenho muito medo de morrer, o fato de eu achar que eu poderia morrer fez com que cortasse toda a vontade de usar ali. E por isso que eu acho que é muito de pessoa pra pessoa.
né? Eu queria muito poder falar pra você, não, faz isso, faz aquilo outro, mas isso é uma coisa muito individual, porque cada pessoa tem o seu processo de mudar. Lá no meu TikTok, como eu disse, muitas pessoas mandam mensagem, pessoas usando assim há 10 anos, 15 anos, e não conseguem se livrar. E eu fico me perguntando, o que precisa acontecer na vida dessa pessoa pra ela parar? E eu tenho a sensação de que tem algumas pessoas que não têm medo, né, da morte. Eu não tô dando medo da morte porque todo mundo vai morrer, mas não se preocupam em viver mais, sabe? Pra elas tanto faz como tanto fez, se morrer agora ou depois. E eu acho que esse é um grande problema, quando você não tem medo de nada. Quando você vive a sua vida sem ter medo do futuro, sem ter medo do que pode acontecer, porque isso acaba com que faz as pessoas estarem usando cada vez mais. E aí, eu tinha deixado de acreditar em Deus, né? Eu era católica, aí eu fiquei um tempo sem acreditar em Deus, e foi nesse momento que eu me reconectei com Deus. A partir dali, eu comecei a procurar mais a Deus, ler a Bíblia, tentar entender. Comecei a ver as coisas que Deus fazia na minha vida, e foi realmente um divisor de águas ter passado por isso. E a quantidade de mulheres, né, me mandando mensagem lá no meu TikTok me chamou muita atenção, porque a mulher, eu tenho a sensação de que a mulher, ela é mais propensa a ser mais viciada em algumas coisas, justamente porque a gente carrega essas dependências emocionais e, de uma certa forma, a gente acha que se completa, né, quando se droga, quando bebe, enfim, quando se entrega pra vários vícios aí. E a mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que, independente do que você tenha passado, independente de quem você tenha sido, independente da sua real situação, sempre é tempo de mudar. Eu espero que, se você esteja vendo esse vídeo e você precisa parar, que você comece a amar um pouco mais a sua vida, dê mais valor para as pessoas que estão ao seu lado. No final das contas, as pessoas que mais sofrem com uma pessoa que usa muita droga são as pessoas que estão ao redor, porque cria-se um sentimento de impotência, de não poder fazer nada. As pessoas não podem fazer nada, a gente não pode fazer nada. Porque isso é uma coisa muito individual, essa virada de chave, esse start, esse gatilho pra você parar de usar é muito individual. E mesmo uma pessoa quase morrendo, ainda assim, ela continua usando, né? O que precisa acontecer na sua vida? Será que precisa perder alguém? Precisa perder alguma coisa muito importante? Porque se nem perdendo a sua vida você consegue parar, o que precisa acontecer, né? E é isso, queria compartilhar um pouquinho da minha história. Espero que de alguma forma isso te inspire a parar. Eu consegui, e por conta de quase ter morrido, graças a Deus, eu não tive nenhuma abstinência, eu não fiquei com vontade depois. Nem passa na minha cabeça voltar a usar, porque eu sei o lugar que eu estava e eu não quero mais voltar pra lá. Eu tenho tantos outros problemas pra resolver, porque se eu volto pra lá é como se eu tivesse dando muitos passos pra trás, né? Às vezes a gente precisa dar um pra trás pra dar dois pra frente, mas muitos passos pra trás eu acredito que não seja uma coisa muito inteligente. Então, e se você tá passando por isso, deixa aqui pra mim nos comentários pra eu saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se o que eu falei, né, espero que a minha transformação de vida te inspire. É possível, não desista de você. Você é a pessoa mais importante da sua vida e espero que você consiga se livrar disso tudo e vai valer a pena, eu te garanto. Cheers! Vamos, e aí, reconheceram? Pois é, quem costumava consumir esse tipo de conteúdo certamente já ouviu falar nela, certo? Não vou mencionar aqui como é que era o nome dela nas plataformas, como ela se identificava, porque não vem ao caso, certo? Nem ela acredito que goste, porque é uma outra pessoa, é uma nova Carla, né? Então, assim, vamos respeitar isso. E como é bom ver pessoas que conseguiram vencer um pecado e tem um testemunho forte para contar, né? Isso é muito bom e espero que mais pessoas se inspirem nesse vídeo para poder ter testemunho para contar, testemunho forte e edificante, porque é muito, muito bom. Eu vou deixar o link das páginas das redes sociais dela, quem quiser dar uma olhada lá, certo? Ela tem um conteúdo altamente rico de informações, de aprendizado. E é muito bom, porque ela tem várias histórias que ela conta. O YouTube dela também é uma página nova que ela tá começando a movimentar. Também tem vários vídeos que vale a pena assistir, tá bom? Então fica a dica pra vocês, se quiserem acompanhar a Carla, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe, que Deus edifique a tua vida com esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like, compartilhar se esse vídeo te edificou, se esse vídeo te acrescentou algo no seu dia, na sua vida, amém? Um grande abraço, tamo junto, Deus abençoe.